1 Samuel, capítulo 3, versículos 7 a 10. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque teu servo ouve. A palavra ainda aparece por 2 vezes no versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Embora Deus tenha escolhido o seu povo antes da fundação do mundo, o Senhor apenas se revelará no momento em que Ele próprio determinou. O ser humano jamais virá a conhecer a Deus por sua própria vontade, pois devido ao pecado o homem não consegue se aproximar do Deus Santo, Criador dos céus e da terra, a menos que o próprio Deus o atraia. É através dessa atração e do chamado divino que o homem se volta para Deus, e neste momento o Senhor se revela e se faz conhecido. Conhecer a Deus, na verdade, significa ter uma experiência pessoal e íntima com o Senhor, e isto somente pode acontecer quando sua palavra é revelada a nós. A leitura das Escrituras, sem que haja a revelação de Deus, funciona como uma leitura de uma literatura qualquer, em que nada nos acrescenta em termos de alcançarmos a intimidade com Deus, de conhecer sua vontade e de como devemos nos relacionar com Ele. Assim como ocorreu com Samuel, ocorre conosco. Sabemos das histórias e dos maravilhosos feitos do Senhor, mas nos falta intimidade. Agimos como criancinhas ingênuas, sem a capacidade de reconhecer quem é que está nos chamando. Por isso, o Senhor nos atrai quando nos chamas de modo insistente, como fez com Samuel, que ainda se voltando para Eli, pois não sabia quem estava lhe chamando, sempre se dispôs a atender ao chamado. O chamado insistente, mas atrativo, se torna irresistível, pois agora não era apenas a voz, mas a presença de Deus junto a Samuel. Eis a experiência pessoal e íntima que faltava. O Senhor veio e permaneceu junto a Samuel, que ao ouvir o chamado respondeu: Fala, porque teu servo ouve. Samuel assumiu sua posição de servo, pois reconheceu quem era seu Senhor e a quem deveria obedecer. O Senhor revelou a Samuel o que faria à casa de Eli, retribuindo conforme o pecado de cada um. Samuel se mostrou obediente primeiro em responder ao chamado e também no cumprimento dos propósitos que Deus preparou para ele. O Senhor vem até nós, se apresenta e nos atrai, e nos chama de modo eficaz. Incapazes de dizer não, somos conduzidos ao arrependimento e abandonar os ídolos e falsos deuses que criamos para servir somente ao Deus vivo. Cada um de nós é chamado por Deus a fim de cumprir um propósito, mas para que isso se confirme, devemos estar dispostos a obedecer. Devemos, a partir do momento que somos chamados, reconhecer nossa condição de servos e declarar que somente Jesus Cristo é o Senhor. Devemos estar dispostos a obedecer e a responder imediatamente a cada chamado de Deus, dizendo: Fala, porque teu servo ouve. Fala, porque teu servo está disposto a servir somente a ti. Fala, Senhor, porque queremos ouvir somente a tua voz, pois somente o Senhor é digno de toda a honra, glória e adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.